De volta neste segundo bloco do nosso programa, nós estamos aqui com essa conversa bastante educativa com o Voltolini. E, Voltolini, tem uma coisa que me chama bastante atenção que diz respeito à formação de líder. O Brasil é um país que quantitativamente tem muita gente, tem muita mão de obra, agora que qualitativamente em muitos setores há uma escassez de mão de obra qualificada, sobretudo nesse momento em que a economia vem demonstrando aí um certo aquecimento, como a gente pode perceber na construção civil, por diversos fatores, a Copa do Mundo é um desses fatores, etc. Na tua concepção, qual é o perfil do líder para trabalhar em um ambiente que nós reputamos ser estratégico, que é sustentável, né, do ponto de vista econômico, social e do ponto de vista ambiental também? Bom, alguém que tem que ter conhecimento sobre sustentabilidade, isso é inegável, né? Mas ele tem que ter um conjunto de atitudes também, que não são atitudes que estão presentes na maioria dos líderes convencionais. Então, a primeira atitude importante é acreditar de verdade nos valores que estruturam o conceito de sustentabilidade: ética, transparência, diversidade, respeito ao outro e respeito ao meio ambiente. É fácil de falar, né? Tudo isso, quando a gente fala, todo mundo diz assim, bom, mas eu também faço tudo isso. A questão é, faça tudo isso no desafio de gerenciar um negócio que gere valor não só para a empresa, mas para todas as partes interessadas da companhia. A outra questão importante, uma atitude fundamental, coragem, né? Para tomar determinadas decisões, que às vezes são decisões que vão até contra uma certa lógica econômica que está no centro das tomadas de decisão de empresa. Esse líder tem que ser um líder capaz de atrair pessoas, de mobilizar pessoas, de envolver pessoas nos seus projetos e iniciativas de sustentabilidade. Mas, sobretudo, esse líder tem que colocar a sustentabilidade no centro da gestão do negócio. E tem que olhar a sustentabilidade como um conjunto de oportunidades para a empresa melhorar e não só como um tema de risco. É aquilo que hoje nós ouvimos aqui do Alessandro Carlucci, que se a sustentabilidade for apenas um pedágio que eu pago porque o mundo me exige, é como tomar remédio amargo, né? Não, vamos olhar a sustentabilidade como um elemento de inovação de produtos e processos para tornar as empresas melhores. Há uma certa lenda de que o líder nasceria pronto. Eu não concordo com essa seria tema. Inato do líder, né? Ou ele nasceria líder ou ele não se transformaria em líder. Eu discordo. Eu penso, esse tema da formação de liderança para a sustentabilidade é um tema que preocupa a ONU, inclusive, e a ONU tem sido muito clara no âmbito do seu pacto global, de que talvez o grande desafio seja as escolas que formam líderes mudarem a sua maneira de educar líderes. Pensando no seguinte, como é que eu desenvolvo competências para a liderança? Competência é um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. É o chá. É o chá, o popular chá. A maior parte das escolas fica muito nessa zona de conforto do conhecimento, que é o professor que vai e apresenta um monte de teorias, um monte de teses. Algumas escolas entram um pouco nesse campo das habilidades, mas muito timidamente. E a maioria das escolas não trabalha o campo das atitudes, que é exatamente o campo que define um líder sustentável. Então há muito por se fazer. Inclusive, a questão que eu queria discutir contigo agora, aproveitando a tua experiência, é como é que a gente forma o líder? Nós sabemos das características dele para esse ambiente globalmente competitivo. Agora, como é que a gente forma esse líder? Então, se a gente considerar que o grande desafio está no campo das atitudes, né, o do conhecimento e das habilidades é relativamente bem resolvido nas escolas de negócio, de modo geral, como é que a gente forma atitudes? Forma na interação com os grupos, né? Então, o primeiro passo é começar em casa, né? Você deu um exemplo, agora há pouco, que é o exemplo da coerência, né? Que é aquelas minhas atitudes falam mais alto do que as minhas palavras. Então eu educo mais com o meu comportamento do que dizendo para o meu filho como ele deve agir. Eu posso educar o meu filho para respeitar a diversidade, mas ao mesmo tempo isso pode ser uma palavra furada. Ali nos bastidores eu vou e conto uma piada de homossexuais. Qual é o recado que eu estou passando para o meu filho, né? Ou eu faço uma piada com negros. Qual é o recado que eu estou passando? Eu falo uma coisa, mas aí eu ajo de outra maneira. A coerência é uma coisa muito importante. Mas é óbvio que ao longo da escalada dessa criança, né,
do primeiro grupo, que é o grupo familiar, depois de um primeiro grupo, que é o escolar, na escola, até chegar na escola de negócio, ela tem que ter ambientes em que a coerência seja uma questão colocada, né, de forma muito clara. As pessoas aprendem, se elas aprendem a conviver com determinados valores. Então, por que no Brasil, uma coisa que se condena no Brasil, se critica muito, é a questão de a corrupção é elevada no Brasil. Por que a corrupção é elevada? Talvez nós devamos parar para fazer uma reflexão, né? Será que aquela atitude do pai, quando a criança tinha 6 ou 7 anos de idade, que o pai foi parado por um policial rodoviário, que queria aplicar uma multa, e o pai o convenceu que com uma cerveja, um dinheiro de uma cerveja, a multa estava liberada? Qual é o recado que eu estou dando? A gente é muito flexível com pequenos deslizes que acabam, de alguma maneira, esse excesso de flexibilidade, ensinando as crianças que tudo isso é normal, é comum, né? Como é, por exemplo, comum chegar numa festa e chamar o garçom num canto e dar um dinheiro para o garçom para ele te servir melhor do que todos os outros convidados. Quer dizer, são pequenas atitudes que as crianças aprendem desde muito cedo e que elas vão levar para a vida delas. Então, quem aceita uma flexibilidade num pequeno deslize, mais adiante vai aceitar um grande deslize sem muita dificuldade. Eu trago para você agora uma análise, uma reflexão para você. Gente, atitude, o que é atitude? Está aqui. Conjunto de valores que predispõe uma pessoa a certo comportamento. Então, fique atento a isso. Aquilo que eu vejo você fazer é comportamento. O que te levou a fazer aquilo já me coloca na seara de eu entender as tuas atitudes. Portanto, faça uma reflexão sobre isso, veja como você está agindo, sobretudo dentro dessa nossa temática, desta edição do programa Zona de Desenvolvimento, que é a questão da sustentabilidade, né? E tu sabes o compromisso do nosso programa de respeito a nós estarmos trazendo para você aqueles processos que sejam social e ambientalmente corretos, ok? E nós estamos aqui nesse papo exatamente explorando toda essa temática com o Voltolini, que tem uma experiência muito grande e é um exemplo porque ele fez acontecer e eu tenho que pensar, você tem que pensar o que é que de fato você está fazendo para exatamente transformar toda essa nossa realidade. Que sociedade, né, Voltolini? A gente quer deixar para os nossos netos, né? E para os nossos filhos e netos, enfim, e nós temos que agir hoje, mas agir de forma correta, agir de forma ética, como foi muito bem dito hoje, eu ouvi, nós temos que nos proteger um, ajudar o outro. Assim a gente constrói essa sociedade que nós tanto precisamos. Então, Voltolini, eu vou explorar um pouquinho mais aí o final desse bloco. Como é que está a sustentabilidade no Brasil em relação ao cenário internacional aos outros países? Eu diria que é um tema ainda, se a gente olhar para o fato de que na Europa a sustentabilidade já está colocada como um tema para a sociedade há mais de 20 anos e que lá os governos tiveram um papel fundamental de indução. Por que 20 anos? Porque tem a ver com o protocolo de Kyoto e o compromisso desses países de reduzir emissões de gases de efeito estufa. Nós, no Brasil, ficamos muito afastados dessa discussão, né? Então, quando você compara como os governos agem na Europa e como agem no Brasil, há uma distância muito grande ainda. Para você ter uma ideia, a nossa política nacional de resíduos sólidos só foi implementada em 2010, quando na maior parte dos países do mundo isso já é uma prática comum. E ainda no Brasil nós temos lixões a céu aberto, o que revela um descuido com um tema que hoje é um dos temas centrais de sustentabilidade. Então, olhando por essa perspectiva, eu diria que a gente está atrasado em vários aspectos, no que se refere a políticas públicas, a gestão pública, a gestão de temas importantes como água, saneamento, lixo. A gente está relativamente atrasado. Se a gente olhar para a questão empresarial e pegar um extrato das empresas líderes do Brasil, eu diria que elas não estão devendo absolutamente nada às empresas líderes no mundo. Então, nós temos uma liderança empresarial muito participativa, e aqui acho que faz todo sentido, porque a discussão de sustentabilidade aqui foi pautada por empresas e não pelos governos. As empresas, nos anos 90, começaram a perceber os seus impactos e, de alguma maneira, a tentar minimizá-los ou eliminá-los. Então, as empresas tomaram a frente, de tal modo que você tem aí um conjunto de 100 empresas no Brasil, que são empresas que estão no melhor padrão da discussão de sustentabilidade feita no mundo hoje. Então, há sempre essa, né, do ponto de vista dos governos, a gente está um pouco atrasado, do ponto de vista das empresas, se a gente fizer um extrato, obviamente que não é a maioria das empresas,
mas se a gente fizer um extrato das empresas líderes, não estamos devendo a nenhuma empresa de nenhum país. E isso é muito bom. Gente, e no próximo bloco nós vamos conversar com Alessandro Carlucci, que é simplesmente o presidente da Natura, abordando exatamente essa temática da matéria-prima sustentável e cadeia produtiva. Até breve.